Bom, esta é a cabeça de leitura e gravação. Cada superfície do disco tem uma cabeça que efetua as duas funções, lê e grava, em momentos distintos. Essa unidade de disco, ela possui duas mídias, dois discos, que na realidade então são quatro cabeças, duas por disco, uma por superfície. Aqui nesse ponto nós vemos a área de estacionamento. Como é um disco para notebook, a sua área útil é muito estreita em comparação aos discos de desktop, a cabeça não para do lado interno como normalmente para num desktop, num HD para desktop. Ela tem uma área de estacionamento externa, onde a cabeça praticamente dá um salto e vem parar aqui quando o HD é desligado. Desta forma, a cabeça não pousa na superfície do disco, tudo isso é área útil. Se a cabeça pousar na superfície do disco, corre o risco de danificar essa superfície magnética. Tá? É o que ocorre, por exemplo, com vibrações mecânicas. A cabeça pinça a superfície do disco, remove uma parte do substrato. Este substrato, por não ter massa, não é ejetado para fora da mídia e continua funcionando como um grão de areia, riscando a superfície do disco e criando mais substratos soltos na superfície do disco. Então ele estaciona a cabeça aqui, quando o equipamento é desligado. Neste momento, a rotação do disco e a velocidade com a qual ele gira, em torno de 5.400 até 10.000 RPM, cria um colchão de ar que faz com que a cabeça alce voo, e aí então ela não encosta na superfície do disco, ela fica flutuando a uma distância bem pequena, quase que um glóbulo vermelho do nosso sangue. É por isso que existe essa área de estacionamento, porque a cabeça não pode, porque ela é um material extremamente duro, então se ela encostar na superfície do disco, ela risca. Tá? Não deveria estar aberto, uma vez aberto esse ambiente interno já foi contaminado e já não é um disco que não serve mais para gravação nem leitura de dados. Tá? Para ter-se uma ideia, a sala onde é montada uma superfície de um leitor de discos desse, um HD desse, pode ser comparada a uma sala de cirurgia cardíaca, dada a sua limpeza. Né? Seria uma sala classe 50, né? São 50 partículas por pé cúbico. Então não tem como você trabalhar aqui dentro num ambiente convencional. Aqui nós temos um filtro, pois na tampa tem um furo que faz com que haja compensação de pressão entre o meio interno e o externo. O ar não entra sem passar pelo filtro, mas ele não é vácuo também, como muitas pessoas entendem. Até porque se fosse vácuo, não teria o colchão de ar e a cabeça não levantaria voo para não encostar no disco. Nós temos aqui um filtro que faz com que haja, nesse momento a cabeça foi para a zona de estacionamento. Nós temos aqui um filtro que faz com que o ar seja filtrado e exista uma compensação de pressão entre o meio externo e o meio interno. O acionamento da cabeça é feita por uma bobina que encontra-se embaixo desse ímã, e esse ímã existe para que o pulso de corrente elétrica gerada na bobina, criando um campo magnético, avance ou retroceda a cabeça de acordo com a trilha que queremos ler. E o ímã faz com que, uma vez que a corrente persista na bobina, a trilha seja encontrada e a corrente persista na bobina, qualquer vibração mecânica não vai permitir que a cabeça se desloque no sentido do centro ou da extremidade, fazendo com que ela fique precisamente parada em cima da trilha onde deve ser efetuada a leitura. Na realidade, nós temos um conjunto aqui de 4 trilhas, tá? Lado 1, lado 2, lado 3, lado 4, que formam, de uma maneira assim bastante grosseira, o cilindro, né? Onde nós temos, de acordo com a capacidade do disco, né, uma quantidade de cilindros que são as unidades mínimas de locação de dados. Antigamente nós tínhamos uma unidade mínima que era o setor. De acordo com a quantidade de dados que é permitida hoje no disco, essa quantidade mínima, setor, acabou virando uma unidade de cluster, né?
E aí nós temos o empilhamento de clusters, que não necessariamente seriam só 4 nesse caso, podem ser até mais, usando outros pedaços da mídia, fazendo com que o nosso setor, que antes armazenava só 512 bytes, possa agora, com 2 setores, formar uma cluster de 2 setores, passar a 1024, de 1024 para 2048 e assim sucessivamente até a capacidade permitida para o disco. O que acontece é que com isso existe uma perda de espaço, pois qualquer arquivo, independente do tamanho que ele tenha, vai ocupar uma cluster, que é um conjunto de setores. E aí há sempre um desperdício de espaço. Aqui nós temos um motor também é um motor DC, um motor de passo de alta velocidade, né, que gira, como já foi falado, de 5.400, 7.200 ou 10.000 RPMs, dependendo do tipo de disco rígido que nós estamos trabalhando. Esse é um disco rígido SATA, nós temos aqui um adaptador de SATA para USB, que permitiu que ele fosse ligado no notebook. Debaixo do disco rígido, nós temos a placa de controle, que é responsável por transformar todas as informações vindas do computador em informações para posicionar o disco de acordo com a necessidade do sistema operacional. E aí há uma conversão, né, de praticamente 3 unidades numa só. Nós temos cabeça, cilindro e setor, que são as partes da geometria do disco. Como o sistema operacional não entende cabeça, cilindro e setor, ele trabalha com setor relativo. A hora que o sistema operacional pede para fazer uma leitura num determinado setor relativo, a interface do disco converte esse setor relativo em cabeça, cilindro e setor. Então pode ser que ele esteja pedindo para ler a última cabeça, ou seja, a cabeça de número 4. Um cilindro um cilindro bem interno, tá? E um setor qualquer dessa superfície.